Com essa crise que a gente está vivendo, essa pandemia global, com esse vírus se espalhando pelo mundo todo, tem muita gente que está trabalhando de home office pela primeira vez na vida. Foi pensando nisso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, que é um guia de sobrevivência para quem está trabalhando de casa agora, principalmente aqueles que são novos nessa forma de trabalho. Então, se você está se sentindo um pouco perdido ainda, vem comigo que eu vou tentar te ajudar um pouco. Bom, eu sempre acreditei e fui muito favorável à questão do home office. Eu sempre achei que home office seria a forma de trabalho do futuro. E sempre acreditei que com o passar do tempo, com o passar dos anos, mais pessoas poderiam trabalhar de casa ou pelo menos escolher de onde elas querem trabalhar. Já que hoje em dia a gente tem internet e a maior parte do trabalho que a gente desempenha a gente consegue fazer de casa ou de qualquer lugar que tenha internet. Infelizmente, o que está acontecendo hoje é que muita gente está tendo contato pela primeira vez com esse tipo de trabalho por conta dessa crise. E eu fico muito triste que essa seja a forma que muitas pessoas estão tendo o seu primeiro contato com o home office, no meio dessa crise toda, no meio de toda essa bagunça. Mas como a gente não tem muita escolha agora, eu queria pelo menos tentar ajudar algumas dessas pessoas a ficar pelo menos um pouco menos perdidas. E, bom, pelo menos dar um norte aqui do que eu acho que são as melhores práticas para quem está trabalhando de casa ou, enfim, quem está trabalhando de qualquer lugar que seja, que não seja o seu trabalho ali físico alocado. A primeira dica é nunca trabalhe de pijamas. Eu sei que pode parecer um pouco tentador você só acordar e trabalhar do mesmo jeito que você dormiu, com uma roupa super confortável e tudo mais, e dá até para postar foto nas redes sociais tirando onda, dizendo que você está trabalhando de pijama e tudo mais, mas acredite em mim, isso não é uma boa ideia. Aliás, para a gente conseguir se manter produtivo, é interessante manter ou tentar manter a mesma rotina que a gente tinha trabalhando fora de casa, tendo que ir até o trabalho. Então, por exemplo, é interessante você acordar, tomar um banho, tomar o seu café e se vestir para trabalhar. Eu digo que isso é importante porque o nosso subconsciente, existem várias pesquisas que mostram isso, ele reage muito de acordo com a forma que a gente está se comportando, com a rotina que a gente tem e até mesmo com a roupa que a gente está usando. Então, se você vai trabalhar, vista-se para isso do mesmo jeito que você se vestiria se você estivesse trabalhando fora de casa, para que você sempre se acostume o seu subconsciente e tudo mais enfim, quando você está com aquela roupa, quando você está seguindo aquela rotina, você tem que estar ali focado em ser produtivo. O que eu sei que é muito difícil nesse momento, mas vamos tentar continuar sendo assim, tá? Vamos tentar continuar sendo produtivos mesmo em casa. A segunda dica que eu tenho aqui é para você respeitar o seu horário de trabalho. Eu sei que isso parece meio óbvio, só que assim, depois que a gente não tem mais aquela barreira física de ter que estar no local de trabalho para estar trabalhando, e isso pode incluir escritório, escola, seja lá onde você trabalha. Se a gente não tem mais aquela barreira física, pode ficar um pouco complicado separar ali o que é trabalho e o que não é. Isso pode ser tanto para você acabar trabalhando mais horas, como também para você acabar trabalhando menos horas. Então, assim, o ideal se você tem um horário de trabalho fixo ali, e, enfim, já tem aquilo ali combinado, o interessante é que você só responda, por exemplo, e-mails ou mensagens de trabalho naquele horário que é o seu expediente, mesmo estando em casa. Então, assim, acabou o seu expediente, desliga tudo, sai do e-mail, sai do Slack se você usa, enfim. Esquece um pouco o trabalho e só responda mesmo o que for mais essencial, o que for mais urgente. E aí o contrário também é verdade. Se você estiver no trabalho, você bloqueia redes sociais. Se você não estiver usando o seu celular para trabalhar, você pode deixar ele no silencioso ou no modo avião, justamente para você passar o máximo de tempo ali dentro do seu horário de expediente, focado no trabalho, para que você não tenha problemas ali por estar trabalhando de casa. Minha próxima dica tem tudo a ver com a dica anterior. E a dica é: faça pausas regulares. Bom, já existem vários estudos, de pessoas que realmente entendem do assunto, ao contrário de mim, que mostram que a gente não consegue ficar 100% focado em uma única atividade por um tempo muito longo. Por isso, o ideal é tentar fazer pausas aí, pelo menos de hora em hora, no seu trabalho. Então, assim, ficar sentado na frente do computador por longos períodos de tempo já não é saudável de qualquer forma.
E a gente nem consegue, para ser sincero, ficar focado tanto tempo numa atividade só. No caso, a gente está falando agora de trabalho. Então, assim, tenta levantar ali pelo menos uma vez a cada hora, entendeu? Se esticar e tal, que vai ser mais saudável, tanto para sua saúde física como também para sua saúde mental. E até nesse sentido tem gente que utiliza uma técnica que é chamada Pomodoro, que consiste, resumindo aqui, em você dividir a sua atividade. Isso pode ser tanto para trabalho, estudo, outras atividades de maneira geral que exijam muito foco. Você divide a sua atividade em períodos de 25 minutos de trabalho 100% focado naquela atividade ali que você está fazendo. E depois desses 25 minutos de foco total, você tira 5 minutos de pausa para você poder descansar ali da atividade que você estava fazendo. Isso é justamente para que você possa descansar sua mente, descansar o foco ali que estava totalmente direcionado àquela atividade que você estava desempenhando. E aí a cada quatro períodos desse de 25 minutos mais 5, você pode fazer uma pausa mais longa de 10, 15, enfim. Aí isso vai variar muito, mas a ideia é que a cada 2 horas mais ou menos você faça uma pausa um pouco mais longa, para que você possa descansar esse foco que você está tendo naquela atividade ali. Então assim, faça pausas regulares, vai ser bom para sua mente e para o seu corpo. A dica que eu vou dar agora provavelmente é a dica mais importante de toda essa lista, de todo esse vídeo que eu estou gravando aqui. E a dica é: você sempre tem que ter um plano B. Eu sei que é até um privilégio a pessoa que consegue ter acesso a mais de um computador para poder trabalhar, ou a mais de uma conexão com a internet. Eu sei que isso é um privilégio e nem todo mundo, aliás, a menor parte das pessoas vai conseguir ter mais de um computador ou mais de uma conexão com a internet. Porém, mesmo aquelas pessoas que não tenham toda essa estrutura para poder dar suporte a elas em casa, na hora que elas estiverem trabalhando, é importante você ter um plano B ou um plano de fuga, né? Caso alguma coisa dê errado. E o que eu quero dizer com isso? Bom, se o seu computador der algum problema enquanto você estiver trabalhando, você sabe o que você vai fazer? Você precisa ter um plano para isso. Você vai ter um outro computador disponível para você poder trabalhar? Se você não tiver esse outro computador, você tem alguém que você possa pedir emprestado um computador para que você consiga trabalhar ali enquanto o problema do seu primeiro computador é resolvido? E mesmo que não seja o caso, né, se você não tiver outro computador, se você não tiver para quem pedir emprestado um outro computador, você teria pelo menos alguma forma de avisar os seus colegas de trabalho ou avisar aos seus superiores que você teve esse problema, para que essas pessoas possam tomar alguma atitude em relação a isso. Então, assim, o importante aqui, nesse ponto, é frisar que, mesmo que nem todo mundo tenha vários equipamentos à disposição ou toda uma estrutura à disposição, caso dê algum problema, é importante você pelo menos ter um plano para saber o que fazer se esses problemas acabarem acontecendo. E a mesma coisa é para a internet também. Então, assim, se a sua internet de casa, e atualmente as internets aí, as provedoras de internet estão bem instáveis. Então, assim, se a sua internet de casa acabar caindo, você sabe o que você vai fazer? Você tem pelo menos a internet do seu celular, por exemplo, para rotear para o seu computador. Ou, de novo, voltando no mesmo ponto de antes, você tem pelo menos alguma forma de avisar os seus superiores que isso aconteceu, para que eles possam resolver esse problema, para que outros colegas de trabalho possam desempenhar a função que você estava desempenhando. Então, assim, é muito, muito, muito importante esse ponto. Talvez seja o ponto mesmo mais importante dessa lista. E, enfim, tenha um plano de fuga sempre. Para o seu computador, caso dê problema, se a energia der problema, se a internet der problema, se alguma ferramenta que você precisa para desempenhar o seu trabalho deixar de funcionar, você sempre precisa ter um plano B, um plano de fuga, beleza? Bom, o último item dessa lista, e não menos importante, é sobre comunicação. Quando a gente trabalha de maneira remota, é muito, 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 muito importante que todo o time mantenha uma comunicação clara e transparente. E essa que é a última dica que eu tenho para dar aqui. Sempre tenha uma comunicação clara, transparente e frequente também. Então, assim, para um time remoto, para que ele dê certo, é importante que toda a equipe consiga manter uma comunicação frequente, clara e transparente entre todos os colegas de equipe. E eu diria até que isso é mais importante ainda do que aquelas equipes que conseguem, né, no meio dessa crise, trabalhar de maneira alocada ali no mesmo local de trabalho. Porque assim, quando você está no mesmo local de trabalho que os seus colegas,
você está vendo o que eles estão fazendo. Eles não precisam ficar ali sempre te comunicando o que eles estão fazendo, entendeu? Você consegue ver quem terminou alguma tarefa, quem está fazendo qual tarefa no time. Então é importante que quando a gente está trabalhando de maneira remota, quando a gente está trabalhando de casa, ou não estamos trabalhando simplesmente no mesmo local de trabalho, é muito, muito, muito importante que a gente consiga manter uma comunicação clara e transparente com todo mundo da equipe. E frequente, como eu já disse várias vezes e vou continuar repetindo aqui. Porque, bom, se você está executando uma determinada tarefa, todo mundo da sua equipe, ou pelo menos os seus superiores, precisam saber que você está executando aquela tarefa. Se você terminou aquela tarefa, todo mundo tem que saber que você terminou aquela tarefa também. Se você teve algum problema, igual eu estava falando no ponto anterior, as pessoas precisam saber que você está tendo problemas, seja um problema de infraestrutura, como eu disse antes, de equipamento ou de internet, energia, que estão falhando, ou seja um outro obstáculo que você está tendo na hora de desempenhar aquele papel. As pessoas precisam saber que você está tendo problemas para que elas te ajudem a resolver esse problema. E aí, assim, cara, começou uma tarefa, fala com todo mundo. Terminou uma tarefa, fala com todo mundo. Tá tendo problema? Fala com todo mundo. Encontrou um meme legal? Compartilha com todo mundo, sabe? Que isso, inclusive, a comunicação não é só para questão profissional e tal, de todo mundo achar, ou estar ciente, no caso, do que toda a equipe está fazendo, mas também para que a gente consiga manter ali um contato entre a equipe e até, assim, para que o trabalho consiga fluir de maneira mais natural e tal, né? Que todo mundo consiga manter suas amizades de trabalho comuns. E isso é importante também, sabe? É importante que o trabalho seja feito de maneira leve ali e descontraída à medida do possível, para que seja tudo mais legal, né, ali no dia a dia. Para que a gente vai trabalhar só de cara fechada e tal, se dá pra deixar tudo um pouco mais interessante, né? Bom, essas foram as minhas dicas, as dicas que eu tinha hoje, que eu acho que são as mais importantes para quem está trabalhando de maneira remota. Principalmente quem é novo nessa maneira de trabalhar, nessa forma de trabalhar. Mas que eu acho que pode ajudar também quem já trabalha dessa forma há mais tempo. No meio dessa confusão, no meio dessa crise toda, eu acho que é importante a gente se ajudar e eu pensei que, já que eu estou há alguns anos trabalhando dessa maneira, talvez eu pudesse ajudar um pouquinho quem está começando aí a trabalhar de casa e tudo mais. E, bom, fiquem em casa, sigam as dicas aqui e vamos lá, um dia depois do outro, né? Até a próxima.